Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos começando a edição desta semana do Tele Brasil Notícias e sempre agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo. E também lembrando que você pode acompanhar as nossas informações através do Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo através também do YouTube. Você que prefere informações impressas diárias, você tem também no Facebook a Hora da Notícia, o qual nós colocamos fotos e imagens com informações sobre os acontecimentos que são de interesses e utilidade pública também para você. Sendo assim, vamos chamar as nossas principais manchetes de hoje. População do país chega a 203 milhões de habitantes. Conab compra 500 mil toneladas de milho para regularização e estabilização do preço. Exposição mostra a trajetória de Heitor dos Prazeres. Tudo isso e muito mais na edição do Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos essa edição falando que o Brasil tem mais de 203 milhões de habitantes. Informação do Censo 2022, que é divulgado pelo IBGE. A população brasileira cresceu nada menos que 6,5% no último censo em 2010. Os primeiros resultados do Censo 2022 foram divulgados neste encontro no Rio de Janeiro, promovido pelo IBGE, e mostram que a população do país chegou a 203 milhões e 100 mil habitantes, um acréscimo de mais de 12 milhões de pessoas desde a última coleta feita em 2010. A região sudeste se manteve como a mais populosa, com quase 85 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 42% da população do país. Na sequência, vem o Nordeste, o Sul e o Norte. E a região menos populosa é o Centro-Oeste, com 16 milhões de habitantes, ou seja, 8%. Mesmo assim, o diretor do IBGE disse que no período houve fluxo populacional. O eixo que vai de Curitiba até Florianópolis é uma área, uma região que a maioria dos municípios tiveram um grande crescimento demográfico. O mesmo valendo do eixo que vai de Goiânia até Brasília, também é uma área com grande crescimento demográfico. O Distrito Federal apresentou uma taxa de crescimento geométrico acima da média brasileira. O censo revelou ainda que Brasília possui a terceira maior população do país em relação às capitais, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui no quadradinho somos mais de 2 milhões e 800 mil habitantes. Quase 500 mil pessoas a mais em relação ao último censo de 2010. Os recenseadores de 2022 bateram na porta de 90 milhões de domicílios particulares
permanentes e a média de moradores em cada residência no país é de 2,79 pessoas. E a novidade no censo são os dados da comunidade quilombola, que foi consultada pela primeira vez. A gente teve esse controle muito fino, muito detalhado de onde o trabalho estava sendo feito no território nacional. Eu estou falando desde uma área urbana densa com prédios até uma casinha isolada na Amazônia. O IBGE está extremamente satisfeito com os resultados, depois de 10 meses utilizando ferramentas de ponta, ferramentas de geotecnologia, dashboard, para acompanhar em tempo real. É importante ressaltar, esse foi um censo feito em tempo real. Esse é o raio-x, o Brasil do presente. Esse Brasil do presente que é apresentado agora para todos os brasileiros, vai ter agora uma carta náutica, uma bússola, para que possamos fazer políticas públicas eficientes. Vamos falar agora de transporte, mas do passe livre interestadual e também do novo sistema que está sendo oferecido para o cadastramento que já está em vigor. Então preste bem atenção, não perca essa oportunidade, porque já está valendo. Então esse novo sistema para que você faça o seu cadastramento de renovação do passe livre para as viagens interestadual. E lembrando que o benefício ele tem o destino às pessoas com deficiência e também quem tem baixa renda. Vamos observar. O Passe Livre Interestadual é o programa que garante acesso de graça ao transporte coletivo entre estados para pessoas com deficiência e comprovadamente carentes. E agora o cadastramento está mais rápido e fácil para o usuário do benefício. Com as novas regras, o atestado que comprova a deficiência não precisa mais ser original, basta apresentar a cópia. O beneficiário que antes precisava especificar a composição familiar e a renda de cada um, agora só informa a renda total da casa e o número de habitantes. Além disso, quem tiver o benefício de prestação continuada preencherá menos informações, já que o sistema puxa o cadastro no próprio BPC. Neste caso, basta apresentar o requerimento e documento de identificação com foto. Essa mesma regra não valerá para os acompanhantes. O antigo sistema era administrado pelo Ministério dos Transportes. Hoje, quem assumiu foi a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O passe livre interestadual é destinado a pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual, múltipla, com ostomia ou doença renal crônica e aquelas de baixa renda que recebem até um salário mínimo. Com as mudanças, os usuários passam a ter 3 formas para obter ou renovar o benefício. Além do atendimento presencial aqui em Brasília, quem mora em outros locais pode solicitar de forma manual, enviando os formulários pelos correios ou pela internet, preenchendo os documentos requisitados. As mudanças começaram no dia 17 de maio. De lá para cá já foram mais de 2.500 credenciamentos. O atendimento está muito melhor, ele está mais célere. Ele está inclusivo, ele está acessível. Ronan, além de ser deficiente, está em situação de vulnerabilidade, sem emprego. Ele já é usuário do Passe Livre e veio até o posto da ANTT para tentar o benefício interestadual. Eu vim atrás do outro, né, interestadual, para melhorar bastante, poder fazer alguma viagem, resolver algum problema, né? Saúde. Vamos falar agora do piso salarial da área de enfermagem, que a informação é que o STF, inclusive, já confirmou o pagamento da área de enfermagem. Então, esse pagamento do piso nacional dos profissionais da área de enfermagem, ele passa a ter valor também para servidores públicos da União, das autarquias e fundações públicas federais dos estados e também de municípios e do Distrito Federal. Vamos falar agora da Conab, que compra 500 mil toneladas de milho para estabilizar o preço do produto no mercado. O governo, inclusive, retomou a política de estoques públicos, que é uma coisa importante, uma ferramenta
que vem garantir a manutenção dos preços dos alimentos. E é interessante que agora foi anunciada a compra, então, de 500 mil toneladas de milho. Uma coisa importante, que vão ser armazenadas para estabilizar o preço justamente do produto no mercado. E lembrando sempre que é um investimento em torno de mais de 400 milhões de reais. Que público é quando o governo compra parte da produção de um grão e armazena. Se o preço disparar no mercado internacional, a companhia de abastecimento vende o produto guardado e derruba o preço para os brasileiros. Se a produção for muita e o preço cair, o excesso do grão é comprado pela Conab e vira um novo estoque público. Assim, o preço não cai a ponto de dar prejuízo para o produtor rural. É fundamental que uma empresa pública faça esse controle. Agora, neste momento, em muitas praças brasileiras, o milho está abaixo do custo de produção. Entra a Conab, garante a política pública, compra no preço mínimo, faz um pequeno estoque, deixa o produtor ativo, garantido, não tomou prejuízo na medida do possível, baliza o mercado. A estratégia é antiga, mas foi retomada agora com a compra de 500 mil toneladas de milho. Como a produção do grão deve bater recorde na segunda safra, o preço deve cair. Enfrentar a inflação dos alimentos, dar garantia aos agricultores que resistiram a tempos tão difíceis no campo, plantando, produzindo, de que se eles plantarem, através de um preço mínimo justo, compensador, se tiver uma produção em excesso, nós temos as condições físicas também para fazer o armazenamento. Estão autorizados a vender milho para o governo federal os produtores de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins. Quanto cada produtor pode vender varia de acordo com o estado. Os interessados em vender milho devem estar no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, o SICAM, e procurar a regional da Conab para orientações. Um país soberano, ele tem que ter soberania alimentar. Ele tem que ter a capacidade de alimentar o seu povo. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar de meio ambiente e educação ambiental que passa a entrar no currículo escolar. E é interessante essa questão porque em Brasília, lá no Distrito Federal, já foi inserido temas como meio ambiente e também mudanças climáticas ali na rotina dos próprios estudantes. O assunto que acaba tendo algumas das maiores informações que é com respeito às ameaças à humanidade e que também serão discutidos lá em Belém, no ano de 2025, durante a COP30. Vamos observar. Eles separam as mudinhas, selecionam aquelas que vão ser plantadas e colocam a mão na massa, ou melhor, na terra, uma forma de entender melhor de onde vêm os alimentos e de respeitar o meio ambiente. Desde o plantio, desde a questão da sementeira, porque tem algumas plantinhas que são as sementes, então eles têm contato com a sementeira, eles têm contato inclusive com o miocário, né? Porque tem todo esse processo que requer esse cuidado do plantio ao cuidado e da colheita. Então eles participam de tudo. É aqui nessa horta onde tudo que eles aprenderam sobre alimentação saudável ganha vida. As verduras saem daqui direto para a cantina e até para a casa das crianças. Eles colhem, a gente leva para a tia da cozinha e ela prepara uma salada maravilhosa. Então eles aprendem e têm essa consciência desde pequenos. Preservação e uso sustentável dos recursos naturais estão no dia a dia dessa escola. Hoje a aula foi sobre educação climática e a turma do Pererê, do Ziraldo. Os livros ensinam que é urgente frear os efeitos da mudança do clima.
a coleção Educação Climática com a Turma do Pererê, ela está totalmente alinhada com os ODS, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por abordar temáticas como as mudanças do clima nas estações do ano e quais são os impactos nas diferentes regiões do país. A coleção sobre educação climática é voltada para alunos dos primeiros anos do ensino fundamental e trabalha os conteúdos de forma interdisciplinar. Segundo o autor, são justamente os estudantes mais jovens que buscam aprender sobre esses assuntos. Eles querem aprender mais sobre o tema porque eles querem tomar decisões que beneficiem o planeta e beneficiem as suas vidas. Eles veem os coleguinhas comendo, foi a alface que eu plantei, eu vou comer, o tomatinho que eu plantei. Então isso sim é um incentivo, né? Um estímulo. Você não Saúde. Vamos falar agora de saúde, falando sobre a questão dos AVCs em jovens, que está crescendo cada dia que passa. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, é uma das principais causas de mortes aqui no Brasil e também uma das mais recorrentes, que acabam deixando as pessoas com sequelas, provocando incapacidades às pessoas. Vamos observar aí esta reportagem da TV Feira, que faz parte das emissoras da rede de comunicação pública. Vamos observar. Sofreu um AVC há poucos meses. O primeiro sintoma foi uma paralisia no braço. Eu acordei já sentindo um lado paralisado, mais lento. A médica falou que eu tinha tido um AVC mesmo. Guel, que é publicitário, conta que com o auxílio da fisioterapeuta e da fonoaudióloga já conseguiu retomar as atividades cotidianas antes mesmo do que esperava. A minha vida acaba que eu consigo mantê-la normal. Hoje vou ter trabalhar já faço minhas atividades físicas e tudo mais. O AVC acontece quando há uma alteração no fluxo sanguíneo no cérebro do paciente e se divide em dois tipos. Um que corresponde a 85%, que são os AVCs isquêmicos, né, que decorre de embolia ou trombose da circulação. E o AVC hemorrágico, que decorre do rompimento de um vaso. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos, um brasileiro morre vítima de AVC. São mais de 100 mil mortes por ano. Os casos da doença em jovens abaixo dos 50 anos têm aumentado e preocupado especialistas. Obesidade, sedentarismo, uso de drogas, o estresse. A neurologista alerta que o diagnóstico precoce aumenta a chance de um tratamento bem-sucedido. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas. Fraqueza ou dormência de um lado do corpo, da face, alteração da cognição, no caso de rompimento do AVC hemorrágico, uma dor de cabeça súbita, com perda de consciência. Vamos falar agora do SUS, porque ele terá um investimento de 200 milhões de reais para a saúde mental. O anúncio que inclusive foi feito durante a Conferência Nacional da Saúde, a CNS, em Brasília. E esse fato aconteceu aí na semana do dia 5 agora de julho. Profissionais da área e representantes da sociedade civil estarão reunidos para debater proposta do setor para já a preocupação dos próximos anos. Vamos observar. A 17ª Conferência Nacional de Saúde segue até quarta-feira. Mais de 6 mil profissionais da área e representantes da sociedade civil debatem propostas para a saúde nos próximos anos. A primeira Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 1941. Desde então, passou a ser o principal espaço para discussão de políticas públicas. A 8ª edição, 1986, foi a primeira aberta à sociedade e o seu relatório final serviu de base para o capítulo sobre saúde da Constituição, o que resultou na criação do SUS, Sistema Único de Saúde. As sugestões para melhorar o acesso à saúde e fortalecer o SUS devem servir de base para a elaboração do
Plano Nacional de Saúde e do Plano Plurianual, lei que define os objetivos do governo para os próximos 3 anos. Nós dependemos muitas vezes de equipes de consultório na rua para poder ter acesso a uma UBS, a uma UPA, a um hospital geral. O acesso à saúde, ao SUS, ele é fundamental para que a população rural possa permanecer no campo e viver com dignidade e com qualidade de vida. Durante a conferência, a ministra da Saúde anunciou mais de 200 milhões de reais em 2023 para os estados e o Distrito Federal investirem na ampliação da rede de assistência à saúde mental. No período de 1 ano, serão 414 milhões de reais. Hoje eu assinarei a portaria que é central para o fortalecimento de uma rede que foi criada e foi muito bem cuidada no primeiro governo do presidente Lula, quando era ministro Humberto Costa, hoje senador, e essa rede é a rede dos CAPs. Temos um desmonte da rede de atenção psicossocial e um não investimento na abertura de novos CAPs e principalmente na abertura de serviços residenciais terapêuticos. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala dos varejistas que não têm de pagar PIS e COFINS sobre valores de descontos concedidos por fornecedores. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que varejista não tem de pagar PIS e COFINS sobre valor de descontos concedidos por fornecedores. No recurso especial, a rede de supermercados pediu para afastar cobrança feita pela Fazenda Nacional. Houve a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores resultantes da redução do custo de aquisição de produtos, em razão de ajustes comerciais celebrados com fornecedores. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu que a redução de preço oferecida pelos fornecedores era condicional e, por isso, o desconto deveria integrar a base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo comprador. No STJ, o recurso especial do varejista foi provido pela primeira turma para extinguir a execução fiscal contra a empresa. A relatora, ministra Regina Helena Costa, observou que, sob o ponto de vista do varejista, na relação comercial com fornecedores, os descontos condicionados e as bonificações não configuram receita, mas despesa decorrente da aquisição de produtos, ainda que com benefícios. Segundo a ministra, em relação ao varejista, os descontos condicionados a contraprestações pela empresa compradora devem ser classificados como redutores do custo das mercadorias e não como receita para incidência das contribuições sociais. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira! Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos agora falar então de exposição. Está acontecendo a exposição Heitor dos Prazeres. Ela acontece lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E é uma mostra que apresenta a retrospectiva da obra desse que foi um dos maiores expressivos artistas populares. Vamos observar. Quem foi Heitor dos Prazeres? Os mais antigos saberão, os mais novos talvez não. Sambista, ele fez sucesso com a composição Pierrot Apaixonado, em parceria com Noel Rosa. Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Mas sua carreira é múltipla. Músico, compositor, designer de moda e pintor. Ele foi muitos em um só.
A exposição em sua homenagem no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, resgata a importância deste artista que viveu e retratou o mundo do samba. Frequentador da casa da tia Ciata, ele teve um papel importante na criação de blocos, ranchos e das primeiras escolas de samba do Rio. Ele foi um artista de grande talento, vencedor de Bienal, vencedor de Bienal de São Paulo, de Veneza, e um artista que é a grande referência do Rio de Janeiro na sua maneira de ser. Heitor dos Prazeres era multimídia muito antes desta palavra ter sido inventada. Artista negro, abriu as portas do mundo das artes com sua genialidade. Morreu em 1966 e somente agora, quase meio século depois, ganha uma exposição à altura de seu grande talento. Essa exposição é uma forma de apresentar em conjunto a totalidade, quase toda a totalidade da produção da arte visual do Heitor dos Prazeres e que as pessoas possam ver o Heitor a partir dele como sujeito. Né? O nome da exposição é esse, Heitor dos Prazeres é meu nome, porque a gente retoma uma afirmativa dele como sujeito da própria história e ele como sujeito das suas pinturas, como autor consciente e alguém que coloca na sua produção artística a comunidade negra no primeiro plano. A mostra reúne 200 trabalhos em 10 salas. Nas pinturas, a grande maioria dos retratados são negros. A obra é um elemento importante para compreender a cultura brasileira após a abolição. Com traços marcantes e cores vibrantes, ele mostra rodas de samba, paisagens e temas do cotidiano urbano e rural. A exposição vai até o dia 18 de setembro. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na rua 1º de março, número 66, no centro do Rio. A entrada é gratuita. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Mas antes de encerrarmos, vamos falar do Palácio da Alvorada, que completou 65 anos, que é uma obra do Oscar Niemeyer, e foi o primeiro prédio público praticamente de alvenaria de Brasília. Residência oficial também do presidente da República, o palácio foi tombado, inclusive pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, em 2007. No sol do fim da tarde, o espelho d'água reflete a imagem de um moderno sexagenário. Inaugurado em 30 de junho de 1958, o Palácio da Alvorada testemunhou o surgimento do restante de Brasília. Essas paredes também presenciaram o lado mais íntimo da vida de quase todos os presidentes do país. Quase todos os presidentes moraram aqui. Houve duas exceções, no primeiro momento em que eu me lembre, o presidente Figueiredo, que morou na Granja do Torto, e o presidente Collor, que morou na Casa da Dinda. O presidente Lula e sua esposa Rosângela Lula da Silva, a Janja, se mudaram para lá em fevereiro deste ano. Foi ela quem nos apresentou o palácio batizado por Juscelino Kubitschek. JK disse que Brasília era a alvorada de um novo dia para o Brasil. Coube ao artista Atos Bucão traduzir essa ideia. Acho que talvez um dos lugares que eu acho mais bonito aqui da Alvorada seja essa parede, que é do Atos Bucão, que justamente ele fez para quando o sol bater ali, ele iluminar aqui tudo para dentro. Tanto quando o sol nasce e se põe, ele é todo iluminado. Então, todo momento tem uma alvorada aqui dentro. As cortinas de vidro iluminam o palácio de 7.000 metros quadrados, que é uma das mais simbólicas criações de Oscar Niemeyer. Nos traços leves e fluidos do arquiteto, as colunas de mármore até parecem redes que se deitam para ver o tão famoso céu da capital. Quando você me pergunta de uma forma técnica como manter, é com muito trabalho, com muita dedicação, com muita gente aplicada sobre cada detalhe. A gente está tratando de um patrimônio tombado, um patrimônio que é considerado talvez um dos maiores marcos da arquitetura moderna mundial. O primeiro prédio em alvenaria construído em Brasília, inaugurado em 1958. Eu entrei no dia 2 de janeiro, né? E foi um pouco desolador ver
o estado um pouco de abandono, né, com relação à manutenção, à limpeza. Então foi desolador. Aí eu falei, não, vamos colocar a casa em ordem, porque é aqui que eu vou passar os próximos 4 anos, né? O Palácio da Alvorada é um patrimônio da arquitetura e da arte brasileira. As esculturas do mineiro Alfredo Sesquiati dividem espaço com os quadros de muitos outros artistas nacionais. Aqui é o gabinete do presidente Lula quando ele está aqui. Essa é uma obra do de Cavalcante, que a gente recolocou ela no lugar de origem, que é aí. Porque quando a gente chegou, essa obra estava na outra sala e o sol bateu muito nela. Você tem diversos pontos que fazem dele algo muito especial. E por ser muito especial, nós tendemos a dar maior atenção. E este foi o Jornal Tele Brasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência. Teve aqui toda a nossa parte de produção e apresentação e também agradecemos o apoio técnico do João Vitor. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.